Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de março de 2025, nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025. Eu vou relembrar a nossa agenda, então, portanto, eu peço só um segundo para compartilhar aqui a minha tela. Só um segundinho que deu uma questão aqui no meu Zoom. Aqui, pronto. É, acredito que já estejam vendo a tela com a agenda da nossa reunião de hoje. Nós vamos abrir o segundo dia com a apresentação dos resultados do prospectivo estendido, no período de junho de 25 de janeiro de 25 a junho de 26, e faremos o nosso primeiro intervalo de 5 minutos para esclarecimento de dúvidas dos participantes. A seguir, teremos a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. E em seguida, nesse segundo bloco, a apresentação dos resultados do PMO de março de 2025. Faremos então mais um intervalo para envio de perguntas e logo após teremos o encerramento dos trabalhos deste PMO previsto para as 10h30 com compartilhamento da ata da reunião. Antes de iniciarmos, eu vou parar aqui o compartilhamento. Antes de iniciarmos as apresentações de hoje, nós temos uma pergunta que foi enviada ontem ao final da reunião e que não pôde ser respondida ontem porque a equipe de metodologias não pôde comparecer na reunião e ficou pendente para ser respondida hoje. Eu vou ler aqui o questionamento que foi enviado pela Ariane Teixeira, da Tradener. A dúvida é a seguinte: embora estejamos no auge do período chuvoso no norte e com o armazenamento do SIM em 71%, os modelos de formação de preços, impactados pela nova parametrização do CEVAR para 2025, com alfa igual a 15% e lambda 40%, têm apresentado descolamento entre os submercados desde a segunda semana de fevereiro, com aumento nos preços do Sudeste e Centro-Oeste em relação ao Norte e Nordeste. O modelo não estaria penalizando a operação ótima do SIM ao priorizar a ENA em detrimento do armazenamento? O ONS tem aprofundado as análises sobre o impacto do CEVAR nos resultados do modelo? Em condições operativas similares ou até em situações críticas, como, por exemplo, após o apagão em 15 de agosto de 2023, os modelos não sinalizaram o descolamento entre submercados. Em 2025, com a atualização do CEVAR, os resultados dos modelos devem apresentar maior descolamento e volatilidade, com possibilidade de despacho térmico maior e, consequentemente, aumento de vertimentos turbináveis, resultando em movimentações financeiras imprevisíveis que preocupam investidores e podem levar à paralisação do mercado. Por fim, a Ariane agradece. Para uma parte aqui tem dúvida, algumas colocações, eu vou pedir apoio à Débora, da equipe aqui de metodologias do ANS, para esclarecer. Bom dia, Débora. Bom dia, Dani. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Ariane, pela sua pergunta. Desculpa a gente não poder comparecer ontem para responder, mas estamos aqui. Bom, Ariane, começando pelo descolamento que você cita aí na sua colocação entre os supermercados, isso é algo típico, né, de acontecer nessa época do ano. Dado todo esse excedente, esse excesso de energia que a gente observa ali no Nordeste, no Norte, é comum acontecer esse descolamento. Então, assim, não estando necessariamente associado à questão de cevar e tal. Lembrando também que desde o PMO de janeiro, né, onde entraram esses novos parâmetros do CEVAR, também entrou uma grande diferença na representação, que é o New Wave híbrido, onde os 12 primeiros meses eles são representados de forma individualizada, né, o parque hidráulico. E ali a gente consegue representar de uma forma bem mais acurada, precisa, as restrições nas usinas, né? Até então, o New Wave ele representava essas restrições, mas de uma forma mais agregada, e agora a gente consegue ver essas restrições aplicadas nas usinas e mostrando toda essa dinâmica das cascatas, do sistema, então com isso a gente consegue ter uma valorização melhor da água dessas usinas, nas diferentes bacias e tal. Os impactos, né, do CEVAR, que você menciona ali, eles realmente eles são avaliados, são verificados. Isso é um trabalho da antiga CEPAMP, né, que agora a gente está migrando para uma nova governança, mas o trabalho da CEPAMP, que conta com a participação do ONS e também conta com a participação, né, todos os trabalhos são apresentados para os setores através dos workshops. Então, essa parte dessa calibração e dos impactos que tem não só nos processos do INS, mas também das outras instituições, eles são vistos, são analisados por este grupo,
divulgado, né? Conta com a participação de vocês nas consultas públicas. Então, sim, estamos sempre atentos a esses impactos dos parâmetros do CEVAR, né? E de certa, assim, esses parâmetros eles são, né? Eles tendem, a gente ajusta de forma a quê? A pegar essa percepção de risco que o setor tem, né? Então a gente quer se proteger, o CEVAR, ele é feito de forma que a gente, ao longo de todo um horizonte, que não é só o horizonte de curtíssimo prazo, mas ao longo de todo o horizonte, a gente consiga, dado toda a incerteza que possa vir, a incerteza hidrológica, a gente consiga ferir mais segurança ao sistema, né? E um último ponto que eu queria colocar é só para lembrar que o CEVAR hoje nos modelos, né, ele é o que a gente chama de CEVAR custo. Então, ele prioriza, ele dá um peso maior em cenários de maior custos, né? Esses cenários de maior custos podem sim estar associados a enas mais baixas, mas também está associados a armazenamentos baixos também. Então, assim, ao longo de todo o horizonte, quando a gente coloca e a gente avalia esse CEVAR, os custos baixos podem vir não só, como disse, das enas baixas, mas também de armazenamento baixo. Então, não é algo que a gente prioriza a questão das enas baixas, tá bom? Bom, eu espero ter esclarecido as dúvidas e estamos aqui à disposição, tá, Ariane? Um abraço, Dani. Passa a palavra de volta para você. Obrigada, Débora, pelos esclarecimentos. Então, agora vamos iniciar as apresentações de hoje com os resultados do estudo estendido. Para isso, eu passo a palavra ao Wagner. Bom dia, Wagner. Bom dia, Dani. Bom dia a todos e todas. Então, o que vai abordar aqui é o prospectivo estendido. Lembrando que o estudo prospectivo é aquele estudo que mensalmente a gente elabora, até para informar lá o CMSE, as demandas, como é que anda aí os próximos 6 meses aí a evolução do sistema, se há necessidade de alguma discutir alguma medida, e de 4 em 4 meses, até como etapa ali da avaliação conjuntural do PEN, de 4 em 4 meses a gente estica, a gente estende, por isso até que a gente chama aqui de prospectivo estendido, a gente estende essa visão do estudo prospectivo para um horizonte de 1 ano e meio. Então, o que a gente vai mostrar aqui ele está cobrindo justamente um período, ele é baseado no estudo perspectivo de janeiro de 25, então ele está indo com um horizonte até junho de 26, 1 ano e meio. Eu não preparei a apresentação, o que a gente vai mostrar é diretamente no site do ONS, onde ficam disponibilizados não só o BI, o Power BI com a tela dos principais reservatórios, na mesmo molde do que é disponibilizado mensalmente para os estudos prospectivos do CMSE, né? Então, e além do BI, a gente também preparou ali um relatório bem conciso, né? Bem resumido, com as principais diretrizes ali que a gente consegue tirar dessa avaliação ali de 1 ano e meio, né? Então, para facilitar, vou botar a tela aqui, eu vou navegar desde do site do NS mesmo, da página principal, não é o Sintegre. Então, desde a página principal, a gente vai navegar aqui até chegar nessas telas. Sujeitos, é lógico, as intempéries aqui dessa navegação. Deixa eu disponibilizar a tela aqui. Então, já estão. Dani, a tela já aparece? Sim, tá ok. Tá, obrigado. Então, esse é o site, lembrando, é a página principal aqui do ONS, não é o Sintegre. Então, a gente pode vir aqui no Energia do Futuro, link aqui, Energia do Futuro, suprimento energético, que é o link onde ficam disponibilizados lá os produtos do PEN e referentes ali ao planejamento energético. Aqui já surgiu uma primeira intempérie aqui, que está demorando a carregar. Impressionante. Eu testei várias vezes e não deu tempo.
Então, vindo aqui no link, lembrando que esse prospectivo estendido, ele é como se fosse uma etapa, uma revisão ali quadrimestral do PEN, da avaliação conjuntural do PEN, que a gente chama. Então, o link aqui é o próprio PEN, e a gente pode vir aqui, ó, acessar o portal do PEN 2024. Ele ainda é como se fosse uma última revisão do PEN 2024. E aqui embaixo tem justamente no resultados conjunturais, tem aqui as últimas 3 edições, as 3 revisões, ali, edições que compõem a avaliação conjuntural do PEN. E a gente clicando aqui no janeiro 25, que é o início do estudo, né? Então, o estudo prospectivo, ele é composto de uma avaliação energética, de uma avaliação de potência, e eu vou começar aqui justamente pelo boletim, que essa edição é a primeira que a gente disponibiliza esse boletim informativo, né? Então, foi o que eu comentei. A gente, basicamente, nesse boletim vai constar assim, alguma mudança muito que mereça destaque nas premissas, mas, no geral, ela vai conter ali as principais é, highlights, as principais diretrizes ali que a gente pode extrair analisando o estudo. Então, como é que, lembrando aí, como dado que a gente faz aí de 4 em 4 meses essa avaliação, qual o objetivo principal aqui desse estudo prospectivo? Principalmente avaliar quando você tem ali os períodos úmidos, o objetivo ali não é tentar acertar, como nenhum prospectivo mas mapear os possíveis estados, vamos dizer, por onde pode transitar ali o sistema. Então, a gente elenca ali os estados possíveis e interessantes de ser estudados. E o que a gente vê no período úmido? Normalmente, a gente mapeia em 4 ali, situações do período úmido. É um período úmido normal, um período úmido atrasado, ou seja, com enas baixas, com enas muito baixas, de outubro a dezembro, de outubro, novembro, dezembro, isso. Não, desculpa, de novembro a janeiro. Então são enas baixas de novembro a janeiro, mas depois enas dentro de uma normalidade na segunda metade de fevereiro a abril. É o período úmido atrasado. Um período úmido que começou bem, mas terminou cedo, ou seja, uma normalidade dentro de novembro a janeiro e depois enas já bem baixas de fevereiro em diante, fevereiro e abril, e um período úmido todo, digamos, ruim. Então, um período úmido com enas muito baixas, de novembro a abril. E com isso, a gente consegue avaliar essas 4 condições: um período normal, período úmido normal, período úmido atrasado, um período úmido curto, e um período úmido ruim, ele todo. Então, dessa vez, até um destaque aqui, para que a gente tenha um controle melhor dessas zenas. Normalmente a gente buscava assim como a gente faz com prospectiva, a gente buscava dentro dos cenários de meteorologia, as aberturas representativas, os cenários que representassem essa condição, mas às vezes a gente não conseguia. Então a gente decidiu dessa forma escolher, a gente pontuar quais as zenas que a gente queria em relação ao percentual da MLT, quais as zenas que a gente queria para caracterizar esses 4 estudos. Então, lembrando que a gente vai ter no prospectivo estendido 8 cenários. Ah, mas você está falando em 4 aberturas, mas é por quê? Lembrando que a gente vem de janeiro, estuda janeiro, aí vem de janeiro a outubro, a primeira etapa dele é o estudo do CMSE que já foi feito em janeiro, ou seja, você já tem lá os 2 cenários de janeiro até junho de 25. Depois a gente faz uma extensão desses 2 cenários até o final do período úmido, que a gente chama aqui de extensão, final do período seco, desculpa, que a gente chama aqui de extensão do CMSE. Então você tem de janeiro a junho
o cenário já definido lá no estudo do CMSE. Depois a gente estende esse cenário até outubro. E a partir de novembro, quer dizer, com o próximo período úmido, que a gente faz esse mapeamento. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma condição superior lá do CMSE e dali vai emendar as 4 aberturas. Período úmido bom, período úmido curto, período úmido atrasado e período úmido ruim. E a gente faz essas mesmas 4 aberturas, mas baseadas num cenário ruim, visto lá pelo CMSE no cenário inferior, visto pelo CMSE. Então, mesma coisa, ó, tivemos um período seco ruim, mas depois, ó, um período úmido normal, um período úmido curto, um período úmido atrasado, um período úmido ruim. Com isso, a gente tem 8. Depois, na abertura, quando eu mostrar o BI, na abertura de cenários, das vazões, tipo, cenário não, na abertura das vazões, vê que fica bem caracterizada essa abertura. E o que a gente escolheu para cenário ruim, estão aqui os valores, mas em torno ali de, vamos dizer, olhando. Quando a gente fala período úmido, a gente caracterizou ali os 3 subsistemas, Sudeste, Sudeste, Nordeste e Norte. E o Sul, normalmente, a gente colocou uma condição inversa. Quer dizer, onde a gente caracterizou uma ENA ruim para esses 3 subsistemas, Sudeste, Sul e Norte, a gente botou uma condição melhor para o Sul, onde normalmente justamente representar uma condição de bloqueio, mas que consiga penetrar essa água no Sul, então acaba acumulando um pouco mais de água no Sul. Então, período úmido, a gente caracterizou uma condição ruim com 65% da MLT no Sudeste e Norte, 100% no sul, aí a gente levou também esse 100% para Itaipu e Paranapanema, que normalmente pega ali uma condição parecida com o sul, ou no avanço das frentes frias, e o sistema norte, 50% da MLT. Essa é a condição ruim que a gente caracterizou o período úmido, os meses de período úmido, e uma condição boa, 100% da MLT no sudeste e norte, 50% no sul, lembrando aquilo que eu comentei, um inverso na região sul, que aí já seria uma passagem rápida das frentes frias no sul e elas formando aqui formando os corredores aqui no sudeste e norte e nordeste, e o nordeste 80%. Então, e no período seco? No período seco, a gente botou ali 50, 100 e 40 para uma condição ruim, e 80, 50, 50 para uma condição boa no período seco. Então, dados esses números, as vazões foram compostas com essas combinações, levando a esses 8 cenários. Então, antes de mostrar o BI, eu vou já passar justamente para as principais diretrizes que a gente pode colocar. O que a gente viu, que normalmente tem sido visto nos estudos prospectivos, é o quê? Somente cenários assim que caracterizam um período úmido todo ruim, aí a gente está falando ali, como a gente viu, um período úmido ali nas principais regiões, em torno de 65% de MLT todos os meses, é que acaba conduzindo a uma deterioração dos armazenamentos para o ano seguinte. Então, os outros cenários, mesmo que a gente tenha um período úmido atrasado, um período úmido curto, ou seja, poucos meses de período úmido, já é suficiente, dado toda essa redução da participação das hidrelétricas no atendimento e tal. Quer dizer, um meio período úmido, digamos, se é que é possível usar esse termo, um meio período úmido ele já seria suficiente para você repor o armazenamento ao longo comparando assim um ano com o outro. Então, o que a gente vê que 25 não a gente caracteriza não haver risco, né, para garantia e comenta aqui que a pior condição de vazão avaliada, que é aquele cenário todo ruim, ele é o único que ele acaba se deteriorando em relação ao esperado em 25. Quer dizer, no final de junho ali, o junho de 26 fica abaixo do junho de 25,
cerca de 4,3 pontos percentuais. O restante, a gente vai ver isso no BI, o restante dos cenários ou é um armazenamento igual ou superior. Então, a gente vai construindo essas macro percepções, né? Lógico, ainda de forma bem resumida, mas a gente vai construindo essas macro percepções onde o ponto de atenção, o trajeto a ser observado realmente é uma condição ruim, toda ruim no período úmido. Então, é isso que a gente aí já vai dando diretrizes para a gente, se a gente se aproximar, prospectar mais para frente esse cenário, a gente já consegue avaliar se tem necessidade de ver alguma medida. Essa é a função. Quer dizer, você jogar uma visão lá para frente para tentar para tentar alguma visão aí mais antecipada, né? Então, e o balanço de ponta, quer dizer, é esse sim, nos mostra, a gente vai ver graficamente, eu vou correr aqui para não perder ali a questão do BI. O balanço de ponta não, o balanço de ponta a gente mostra que realmente, mesmo em cenários normais de água ali no período seco e tal, a gente, como já é esperado, né, nos meses onde volta às altas temperaturas, a gente está falando ali setembro, segunda quinzena de setembro, outubro, novembro, principalmente, são meses que chamam bastante atenção. Então, independente ali do cenário de vazão, o atendimento de potência ele é um ponto de bastante atenção no final do ano e que a gente já vem percebendo aí, principalmente ali no período de finalzinho de setembro até fevereiro, início de fevereiro, são pontos, são meses realmente que indicam um atendimento de potência, como a gente já tem visto aí, bem complicado. Então, voltando para o BI, a gente já viu o boletim, passar rapidamente aqui. Isso já está disponível no site, vocês veem que eu estou acessando diretamente aqui no site. Então, passando aqui, vamos dizer, para os armazenamentos, a gente pode escolher aqui está citado só os subsistemas. É o que a gente mostra, aquilo que eu comentei, quer dizer, olhando aqui o período seco, o período de CMSE inferior, né? Ele até junho é exatamente o período, desculpa, o cenário que foi apresentado para o CMSE lá em janeiro, no início de janeiro, e a gente faz essa extensão e a gente começa a abrir os cenários com aquela caracterização de bom, atrasado, curto e ruim, período úmido. Então você tem aqui a abertura dos cenários e aqui a gente consegue, nas vazões, ver realmente o impacto e aquilo que eu comentei. Se a gente pegar só o vermelho aqui, que no caso é o pior, é o cenário 8, é o pior cenário, onde aquele teve não enas ali em torno de 65% da MLT o tempo inteiro, a gente vê que esse é o único cenário que conduz a armazenamentos piores do que os prospectados no ano anterior. O restante, eles são cenários que ou é uma ou é um cenário igual ou são cenários de armazenamento, ganhos de armazenamento de um ano para o outro. Nordeste, Norte, Nordeste, o Norte sempre com um período úmido enchendo. Então, tem vários, o CMO, por exemplo, a gente vem aqui em subsistema, aí aqui a gente consegue ver a geração hidráulica agregada para o subsistema, a geração térmica, o déficit não ocorreu. Aí o CMO, lembrando que esse aqui até junho, é o mesmo lá prospectado do CMSE, tem essa, essa depois essa extensão aqui. Então, esses são os CMOs prospectados. Deixa eu voltar lá no armazenamento, até para a gente ter uma noção. Hoje a gente está em março, quer dizer, finalzinho de fevereiro, né? Então, nesses dois cenários aqui que a gente levou lá para o CMSE, o inferior era um armazenamento de 56, o superior um armazenamento de 73. Então, hoje, mesmo com esse esse fevereiro aí com as zenas bem baixas aí por conta da alta pressão, das altas pressões. Hoje a gente está ali em torno de 69, um pouquinho abaixo, então mais próximos aqui de um período, para o Sudeste, de um período, de um cenário superior, mas assim, quer dizer, a gente continua aqui dentro dessas envoltórias,
um pouco mais próximo ainda do cenário superior. E quando a gente vai para balanço de. Ai, peraí, cliquei errado aqui. Quando a gente vai, voltando lá para o menu principal, o balanço de ponta, lembrando que o balanço de ponta é para cada mês a gente tenta sinalizar. Deixa eu ver, a gente tenta sinalizar o quê? A gente prevê um dia típico de daquele mês que caracterize aquele mês, lógico, um dia útil, onde você tem aí um problema de ponto. Então, a gente tenta caracterizar as 24 horas de atendimento de um dia típico. Aqui, a gente considera um perfil de demanda máxima, só que aí tem a possibilidade no BI, assim como tem no prospectivo normal lá do CMSE, a possibilidade de você combinar aqui com 10 cenários de eólica, desde o P5, que é um cenário de menor desempenho, até um P95, baseado no histórico aí dos últimos 2 anos, dos fatores de capacidade. Então, você consegue vislumbrar aqui. Eu vou pular direto para o quê? A gente tem um gráfico específico dessas barras para a pior hora de atendimento. Então, a gente pode vir aqui. Aqui é bom que a gente consegue ver justamente o desempenho aqui da Solar, MMGD e tal. Mas o que que a gente, normalmente, a análise que a gente leva para o CBSE e que estão refletidas um pouco ali lá naquele relatório. É esse primeiro item aqui, a avaliação da hora crítica. Então a gente pega e a gente consegue botar todos os meses estudados e o que que é essa barrinha? É o atendimento dado aqueles 24 horas para cada mês, a gente seleciona onde teve o pior, onde foi necessário a utilização de maior recurso, ou seja, de uma demanda líquida ali maior, para fechar o balanço. Então, é o que a gente chama de hora crítica aqui. Então, seria a hora crítica de janeiro, fevereiro, março, até junho. E o que que a gente percebe? Vamos para a pior condição? Vamos lá, que é o cenário 8. Então, aqui a gente pode escolher qual cenário que a gente quer, se a gente não escolher nada. Então, todos os cenários listados aqui, e a gente olha aqui, ó, o pior cenário que é o cenário mais seco, lá no próximo período úmido, né? O que que a gente nota? O que que a gente nota? Um atendimento bem complicado aqui nessa pior hora, né? Onde a gente olha aqui, inclusive, desde outubro, um a invasão ali da folga, quer dizer, a necessidade de você utilizar a folga, ou seja, o esgotamento de todo o recurso térmico, que é o azul, o marrom. Então, quando você tem o azul aqui, é porque você ainda tem alguma folga ali na reserva, mas basicamente esse rosa aqui, ele é basicamente, quer dizer, você já precisou invadir a reserva, então algo bem, na sinalização bem complicado, mas lembrando, aqui a gente está com uma condição de demanda máxima com a pior condição, quer dizer, com uma condição muito ruim de eólica. Se, por exemplo, a gente trocar aqui do P5 por P25, que ainda é um cenário bem conservador para você prospectar a geração eólica, para 25% da distribuição histórica. Então, o P25 ó, você já praticamente não, você já não tem mais invasão de reserva, você tem ainda uma geração térmica elevada ali, principalmente, o foco realmente, a gente vê que o foco é bastante ali outubro e novembro, então, de uma geração térmica adicional elevada nesses meses, mas a gente vê que realmente o desempenho da geração eólica, ela influencia bastante, e daí realmente a dificuldade de você prospectar. Então, a gente sabe realmente que é importante se preparar para uma condição de dificuldade, né, de atendimento de potência, independente ali até se a gente olhar para um cenário um pouquinho melhor e botar o P5 de eólica. A gente vê que tem esgotamento de térmica aqui em vários cenários, aqui em outubro, novembro, o esgotamento, invasão, mesmo com o melhor cenário de hidrologia. Então, o que a gente põe lá no relatório é assim,
no final do ano, o atendimento de potência ele é sim uma preocupação independente da condição hidrológica, enquanto que a condição energética, mesmo num pior cenário, ainda, não, quer dizer, não traz nenhuma sinalização, nenhuma preocupação, o cenário energético, mas o cenário de ponta, ele é sempre algo que a gente realmente tem que passar o ano se preparando para os últimos meses do ano e o início do ano seguinte, né? Então, assim, tem muita coisa no BI, mas a ideia realmente era só lembrar, assim, esse BI foi disponibilizado ontem, está lá com o relatório, com essas macro diretrizes ali, para a gente aproveitar melhor essas sinalizações. O importante, os resultados são todos, então por usina, armazenamento, todo o balanço hidráulico ali discretizado por usina, tem bastante informação que a gente disponibiliza nesse dado, esses cenários aí que a gente previu e esse estudo que foi feito ali até junho de 26. Então, Dani, é isso. Aí fico aí para as dúvidas, aí se alguém tiver aí, manda aí que a gente responde. Bom, Obrigada, obri- Wagner, pela apresentação e obrigado. parabéns aí pelo trabalho. Então, vamos agora ao nosso intervalo para análise das dúvidas e voltamos em 5 minutos. Olá, bom dia a todos novamente. Nós recebemos alguns questionamentos, pedimos desculpas aqui pela demora aqui, porque foram questionamentos envolvendo diversas áreas, e a gente está se organizando aqui para as respostas, para as melhores respostas possíveis. Vou registrar aqui que nós recebemos algumas dúvidas sobre a inconsistência na previsão do SMWF. Nós estamos organizando aqui a melhor forma de detalhar como foi, exatamente o que aconteceu. A gente vai responder no próximo bloco após a apresentação, essa apresentação da previsão de vazão, tá? Então, aguardem que a gente já responde. Vamos aqui à primeira dúvida aqui de hoje. É, a dúvida do Bruno Belotti, da Comerc, que é a seguinte: bom dia. Não reparei se ontem foi comentado pela área de carga o motivo da previsão para o subsistema norte ter reduzido neste PMO para os meses de março e abril. Houve saída ou atraso de algum consumidor relevante? Poderiam explicar o motivo da redução? Carlos, bom dia. Você pode nos ajudar? Bom dia, Daniele. Posso sim. Bruno, obrigado pela pergunta. Vou só compartilhar a tela aqui para facilitar o entendimento. Dá um zoom aqui. Bem, mas já adiantando a sua pergunta, sim, temos dois principais motivos para essa redução de carga. Então, o principal ponto é o subsistema norte está num nível abaixo, mais baixo desde o final de dezembro, né? Como a gente pode ver aqui nessa curva verde e olhando a curva vermelha, né, que é janeiro, o início de janeiro de 25. Então a gente vê que a carga está nesse nível um pouco mais baixo, que a gente associa isso muito pela questão do período chuvoso, que os volumes de chuva eles estão acima da média. E um outro fator, que foi parte da sua pergunta, também é a questão de consumidor livre. Então, fevereiro, a gente observou uma redução de um consumidor livre, e segundo as sinalizações, esse agente ele deve manter essa redução para os próximos meses também, o que impactou na previsão de carga para março e abril. Tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade aí para perguntar, mas acho que deu para responder. Obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Agora eu vou pedir apoio aqui ao Wagner para responder dois questionamentos sobre a apresentação que ele acabou de realizar. O primeiro do Humberto Moraes, da Prime Energy. A dúvida é a seguinte: prezados, diante da percepção de risco de esgotamento de recursos térmicos entre setembro de 2025 e março de 26, há algum indicativo de montante que o ONS julgue necessário de mobilização de recursos descontratados barra novos recursos para mitigar esse risco? Seria o equivalente Desculpa, seria o equivalente para zerar a invasão da RO observada nos cenários do prospectivo? Wagner? Obrigado, Dani. Obrigado, Humberto, pela pergunta. Aqui tem algumas observações aqui a fazer. Lembrando que o prospectivo estendido, ele é o quê? Ele é um mapeamento de possíveis evoluções em vários parâmetros ali do sistema. Então, ele não se preza, o objetivo dele não é necessariamente ainda ser demandador de decisões, ele é um mapeamento
E quando a gente olha aonde indicou ali um esgotamento, o esgotamento do recurso termoelétrico, ele está vinculado a diversos parâmetros. É a trajetória do inferior nesse período úmido, lembrando que a gente prospectou lá desde janeiro, então, quer dizer, ele vê naquela trajetória de um cenário inferior nesse período úmido, a partir de janeiro, junto com a continuidade ali de uma condição ruim no seco, ok, que o seco normalmente segue ali o final do período úmido. É, um atraso no período próximo período úmido, 25, 26, um, uma condição de desempenho crítico de eólica, o P5. Então, é um cenário, são cenários ali realmente que a gente precisa entender se é possível acontecer. Então a gente estressa muitos dos parâmetros relevantes. Então é nesse cenário estressado que você vê ali, mas você tem diversos outros cenários onde não ocorre esgotamento térmico. Então, de novo, o cenário prospectivo estendido, ele é um mapeamento e agora, justamente com os prospectivos de CMSE, onde mensalmente é refeita essa visão ali 6 meses à frente, que aí a gente consegue ir avaliando qual região do mapa traçado ali que a gente está se encaminhando, aí você consegue refinar. Então, de novo, é um mapeamento que é feito, então ainda não e a gente vai acompanhando. Hoje mesmo, a gente está numa condição mais próxima do limite do cenário superior, que é um cenário que, em princípio, indica o uso de térmica, mas não seu esgotamento. Então, hoje a gente está próximo. Você tem fatores ainda, você tem um período úmido, ou seja, o fevereiro foi ruim, o início de março ali para o Sudeste, mas o Norte, quer dizer, o Norte ainda que também é fundamental, você não sabe assim, até quando o Norte está acontecendo, Belo Monte, quando eu falo Norte, ali as usinas geograficamente ali, Geral, Santo Antônio, Belo Monte, então o Telespires, então essas usinas são fundamentais para a gente entender até quando ali vão seus recursos, maio, se vai entrar para junho, o que é fundamental também para depois a gente avaliar. Então tem muito parâmetro ainda que tem que ser observado. Então, e para aonde que a gente está encaminhando nesse mapa. E um outro ponto importante, Humberto, é nesse estudo prospectivo, a gente não considera alguns recursos já disponíveis em etapa de programação diária, que é, por exemplo, a importação, cara, e a gente está falando ali 2 gigas e pouco ali a possibilidade, a gente não considera importação de Argentina e Uruguai, a gente não considera isso no estudo prospectivo. Os programas de redução de demanda, a gente também não considera, então tem recursos ali não vistos naquele balanço que com certeza poderão contribuir, poderão ser úteis. Então, de novo, só resumindo, o prospectivo ele não ele é um que é possível ali dentro e agora a gente ao longo do ano, finalizado ali o período úmido, a gente vai refrescando atualizando essas visões para ver qual região do mapa ali e se necessário aí sim, a gente vê quais são as tomadas de decisão que possam ser antecipadas, né? Então, seria isso. Obrigado aí mais uma vez aí pela pergunta, Humberto. Obrigada, Wagner. E aproveitando, já emendando aqui, a gente recebeu deixa eu só pegar aqui, uma outra dúvida da Raquel Grossi, da Auren, questionando onde o BA é apresentado pode ser acessado. Wagner? Isso, inclusive ele foi acessado direto do site, Raquel, direto do site do NS, o ns.org.br, no link suprimento, energia do amanhã. Dani, eu vou rapidinho, já estou atrasando aqui, mas eu vou rapidinho botar a tela de novo aqui para facilitar. Enquanto você compartilha, Wagner, só lembrando que o vídeo das reuniões do PMO são disponibilizados, então todo esse caminho pode ser visto aí na gravação que fica disponível no canal do ANS no YouTube também. Mas o Wagner está dando aí, Deixa eu ver mostrando aqui. novamente.
Concessões. Então, Raquel, direto no site do ONS, energia do amanhã, desculpa, energia no futuro, suprimento energético. Aí aqui já vai abrir aqui o BI, ó, PEN, o portal do PEN, e o último, ó, conjuntural aqui, que é análise conjuntural, o último aqui rodado, 25. Então, esse é o caminho. Aí está esse BI, relatório, tudo disponibilizado aqui. Então, Dani, obrigado pela pergunta, Raquel. Então, entrego aí para você. Obrigada, Wagner, pelos esclarecimentos. Já passo agora a palavra à Dayana para responder a dúvida do Humberto Moraes, da Prime Energy. É, bom dia. Notei nesse ano que o portal FSARH parou de enviar as notificações a respeito de atualizações de declarações feitas no portal. Há alguma perspectiva, forma de reabilitar o envio dessas notificações? O portal FSARH, em seu formato atual, torna difícil o acompanhamento de mudanças, criando assimetria de informação no setor, e a desativação das notificações torna essa dificuldade ainda maior. Dayana, você pode responder? Bom dia. Bom dia, Dani. Obrigado, Humberto, pela pergunta. Até uma informação que a gente vai passar para você, mas para todos os usuários que consomem o FSARH. Recentemente, a gente teve uma atualização no sistema, especificamente sobre essa questão do cadastro de alertas e com envio de notificações das modificações dos FSARHs, e esse serviço de alerta ele não vai ser restabelecido no sistema FSARH. Então, para acompanhamento, de fato, tem que ser visto através do portal, né, da tela inicial ali do sistema FSARH. Lembrando que a gente tem disponível ali alguns filtros que podem auxiliar nas pesquisas. Fica ali vigente, né, os FSARHs que estão aceitos ou que se encerraram. Ok? Obrigada, Dani. Te retorno a palavra. Que agradeço, Dayana. Vamos então agora às apresentações, aqui após as respostas. Para a primeira apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo, eu passo a palavra ao Hugo. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos. Já veio na tela? Sim, seu áudio aqui está um pouquinho baixo para mim, não sei se... Deixa eu ver se eu aumentando aqui melhor. Tá, né? Vê se melhorou, Dani. Sim, tá ótimo, Hugo. Ok, gente. Então, bom dia a todos. Dando início aqui à apresentação da previsão de afluência de curto prazo para março e para abril. Então, para o subsistema Sudeste, a gente, no PMO, né, acompanhando aqui fevereiro, a gente viu, aí no PMO a gente tinha uma previsão aí de 95%, já na revisão 1 a gente já baixou essa previsão para em torno aí de 85% e ficou nesse patamar ao longo do mês, né? Lembrando que esse mês de fevereiro foi o mês que a gente não teve precipitação significativa na região Sudeste, então lá na revisão 1 a gente já conseguiu enxergar que esse mês seria um mês seco e ficou nesse patamar de mais ou menos 85%, né, o 73º fevereiro do histórico, um fevereiro considerado ruim. Então, para o próximo mês, agora para março, a gente está vendo ainda que está com essa recessão, a gente tem essa primeira quinzena, os modelos indicando, né, essa persistência nessa anomalia de chuva negativa, então a gente só vai ter ali uma elevação mais para o meio ali do mês, então a gente vai ver a ENA subindo ali na semana do 15, na semana do 22, praticamente no final do mês, então a gente acaba tendo um Sudeste ruim também, com 65%, quarto menor do histórico para março. Então, a gente acompanha aqui pelas bacias, a gente vai ver mais ou menos o mesmo comportamento em todas as bacias. A gente vê que no início do mês a gente teve essa elevação de ENA, né? Logo aqui no começo do mês, e depois a gente teve uma recessão basicamente sem chuva aqui na Bacia do Grande. A condição já não era muito boa na Bacia do Grande, já vinha com janeiro, né, abaixo da média, a gente teve esse pequeno pico acima da média, e depois a gente agora continua abaixo da média, e a perspectiva é que a gente passe todo o mês de março abaixo da média, e lá, mesmo na semana que encontra abril, continuando abaixo da média. Então, uma previsão mensal de 45%, né, para a Bacia do Grande. Bacia do Paranaíba muito parecido, a única diferença é que ela vinha acima da média em janeiro, então ela desceu um pouquinho, ela teve esse primeiro pico aí que a gente vê nas bacias do Sudeste na primeira semana, mas agora ela também está em recessão
com essa perspectiva de a gente ficar todo mês de março abaixo da MLT, uma previsão mensal de 56%. Mesma coisa para o Tietê, esse mesmo comportamento está muito parecido, né? A chuva ficou muito homogênea na região sudeste, então é o mesmo comportamento também ao longo de março, todas as semanas com a perspectiva abaixo da média, e aí um mensal de 53% da MLT. O Paranapanema, exatamente o mesmo comportamento, uma previsão mensal de 54% da MLT, e o Paraná que acaba sendo a soma de tudo isso fica muito parecido também, e aí uma previsão mensal de 53%. Então, a gente está vendo que essa falta de chuva em fevereiro, que está entrando agora até aqui, né, a perspectiva que fica ali mais ou menos até março numa linha negativa, mais forte, impacta todas as bacias do Sudeste. Para a região Sul, a gente teve um comportamento um pouquinho diferente. No PMO, a gente viu em torno de algo de 80%, depois deu uma queda para 75%, e aí a gente foi novamente recuperando essa previsão, e a mensal fechando aí em 85% para fevereiro, ali o 51º fevereiro histórico, mais ou menos ali na mediana do nosso histórico, que foi um pouquinho diferente. Então, a gente teve também essa subida no Sul, mas essa subida no Sul foi mais para o meio do mês, então por isso que a gente teve essa EMA mensal se descendo, depois subindo um pouco. Então, a chuva ficou mais concentrada no Sul, a gente vê aqui essa elevação para o meio do mês, aqui no dia 15 ao 21, e agora aí, a gente está com essa perspectiva de recessão e uma elevação para o só lá no final do mês de março. E aí a nossa previsão de 55%, o 75º histórico, valor histórico que a gente tem para março. Então, para o Iguaçu, é aquele comportamento que eu falei, a gente teve essa elevação agora na semana do dia 15, e agora, acima da MLT, e agora uma recessão ao longo aí das próximas semanas, ficando abaixo da MLT com 54%. Para o Uruguai é o mesmo comportamento, então a gente vê esse pico aqui para nessa semana agora do dia 15, e agora as zenas já em recessão e mantendo essa recessão. Teve um evento aqui de chuva, dá uma pequena elevação, mas nada significativo, nada que vai alterar o estado da bacia. E aí uma previsão mensal de 57% também, com essa persistência de todos os valores semanais abaixo da MLT. Para a região Nordeste, a gente teve uma previsão de 86% no PMO, ela ficou aí mais ou menos nessa faixa ao longo do mês, mas a gente já vê uma recessão bem forte no Nordeste, aí por isso que a gente vai ver a previsão mensal bem mais baixa do que a gente está vendo esse mês de fevereiro fechando no Nordeste. Então, a gente fechou em 88%, o 59º do histórico, um pouquinho abaixo da mediana, mas, em compensação, a gente está vendo já para março o segundo menor do histórico, uma previsão de 28% só da MLT. A gente vê que a gente está com essa queda já nas zenas, e a perspectiva é ainda continuar caindo. A gente já está com essa água, essa queda de água na calha do São Francisco, então a gente consegue ter uma previsibilidade melhor para isso. Então, essa falta de chuva de fevereiro, agora a gente começa, como tem um tempo de viagem ali entre Três Marias e Queimado, até chegar em Sobradinho, então essa falta de chuva, a gente está vendo esse reflexo um pouco mais longo, um pouco mais postergado no Nordeste, e aí a gente tem essa previsão de março bem baixa para o Nordeste, influenciada em grande parte pelo São Francisco, que está com uma previsão já também de 28% da MLT, bem baixo aqui ao longo das semanas. O Subsistema Norte, ele é o único que ficou ali, a gente ficou com a previsão acima do 100% o mês inteiro, então ficamos 110, 107, ficamos ali em torno dos 110% da MLT, uma previsão acima da média, o 30º ali do histórico de fevereiro, que é o fechamento estimado. Então, recolhendo as semanas aqui, a prevista, a gente continua acima da média, né? A gente está acima da média, então a gente vê uma pequena recessão ali nas primeiras semanas, e aí a gente acaba cruzando a média em torno ali do meio do mês, na semana do 15 ao 21, e fechando o mês com uma previsão de 95% da MLT, próxima aí a MLT, o 57º histórico de março. A bacia do Tocantins, a gente está bem estável em termos de vazão. Então, a gente vê que essa Saína está andando meio que a gente chama de lado, né? Está praticamente um patamar. Mas agora, em março, ela começa a dar uma descida ali ao longo das semanas. O Tocantins ele desce um pouco, a MLT em abril, né? A região como o norte, como um todo, ela tem uma pequena elevação em abril, mas a bacia do Tocantins tem as cabeceiras mais, acho que é o sul, a gente já vê o pico de ENA aqui, que é
em março, e a gente vê que abril já começa a ter uma queda na ENA historicamente, né? No Tocantins é mais ou menos isso que a gente está vendo ao longo das semanas de março, lá encontrando abril um valor um pouquinho mais baixo. Em termos de sim, para a previsão mensal, a gente vai ver que a gente está com uma condição não muito favorável, a gente só vai ter condições acima de 120 lá no extremo norte, está falando de Curuaúna ali, e São Fernando do Jari, nas bacias bem ao norte, onde a gente ainda tem mais chuva para essa época do ano, né? A chuva agora começa a ficar mais posicionada para norte, então a gente começa a ver essa situação das bacias, que como a gente teve um fevereiro ruim, começa a impactar também já o março das bacias. Então, grande parte do Brasil ficando ali entre 40% e 80%. A gente tem o caso de São Francisco e as bacias ali, algumas bacias do Atlântico Leste ficam até abaixo dos 40% e ficando em torno da média de bacias da região norte ali, Madeira, o Telespires e o Xingu, a gente ficando ali perto da média. Então, uma situação para março, em grande parte do Brasil, desfavorável, abaixo de 80% da MLT. Então, ao complemento dessa previsão semanal, a gente vê que a gente vai ver as bacias do norte, essa pequena queda que a gente viu ao longo ali naquele gráfico, agora a gente vendo semana a semana os valores, a gente vê que tem essa queda. Aí a gente vai ver no sudeste e no nordeste essa elevação nas últimas 2 semanas, mas tem que entender que a gente está trocando o mês. Então, na verdade, não é que a vazão esteja subindo, é porque a MLT desce, e aí quando você faz essa razão entre o valor e a MLT, de um valor mais baixo, você vê essa aparente subida em termos percentuais da MLT para o Sudeste e para o Nordeste, mas é só fruto da troca, né? A gente vendo ali nos gráficos, a gente viu que, na verdade, em termos de megawatt, a gente continua com uma recessão. Em relação ao modelo GVASP para abril, a gente rodou ele com 143 aberturas, né, a partir dos 50 mil de ruídos gerados, e os cenários ficaram para o Sudeste ali, a maioria dos cenários ficaram entre 90% e 70%, ali 59%, mas se a gente for olhar quase 90% abaixo de 90% da MLT para abril, e fruto desses últimos meses abaixo da MLT. Então, a gente vai vendo janeiro, fevereiro e março abaixo da MLT, então a maioria dos cenários acabam se condicionando, ficando abaixo da MLT também para abril. Para a região sul, a gente sempre tem essa grande dispersão, existe uma grande incerteza sempre associada à região sul, mas a gente vê também a maioria dos cenários ficando abaixo, porque a gente vem aí de uma sequência de 3 meses abaixo, e aí o modelo acaba levando essa tendência histórica e tendo a maioria dos seus cenários abaixo da MLT. Para o Nordeste, a gente vê essa queda acentuada, a gente teve um janeiro até que a gente cruzou a MLT, mas fevereiro já abaixo, a perspectiva é de um março muito baixo, e aí acaba se impactando com 60% dos nossos cenários abaixo de 50% da MLT. A gente com uma perspectiva já do Nordeste ficando nesses patamares mais baixos, que infelizmente a gente tem enxergado aí nos últimos anos, o Nordeste com essas enas bem baixas. E o Norte a gente está com essa cruzou fevereiro ficando acima, a perspectiva ali de março, né, tem 95% um pouquinho abaixo da MLT, e aí a maioria dos cenários acaba ficando na MLT, né, como eu tinha comentado com vocês, a MLT do Norte ainda dá uma subida em abril, ela ali é feito ali do Xingu, a gente tem essa pequena subida na ENA do Norte como um subsistema, então ele está prevendo ali ficando nessa manutenção em torno dessa média, que é praticamente a média de março, né, lembrando que o Norte acaba tendo um período um pouquinho mais prolongado em relação aos outros subsistemas, o Nordeste e o Sudeste. Em relação ao estudo prospectivo que a gente sempre faz com o CFS para os próximos meses, a gente enxerga, né, esse março ficando bem abaixo, então a gente vê, né, essa distância para a MLT bem grande aqui em março, porque a gente está praticamente numa condição de chamamento de base, que não é muito comum para março, porque a gente teve esse fevereiro bem baixo. Então, a gente acaba ficando bem distante da MLT, mas a gente vem se aproximando da MLT ao longo dos meses, porque a gente já está numa condição praticamente de esquema de base, enquanto na maioria do histórico a gente tem bastante esquema superficial nessa época do ano, então por isso que a gente tem essa, digamos, melhoras em termos percentuais no Sudeste, mas sempre abaixo da MLT ao longo desse período. O subsistema Sul, a gente sempre tem essa grande incerteza associada, as bacias que compõem o subsistema Sul são bacias que a gente chama bacias rápidas, que a relação chuva-vazão é praticamente imediata, mas ao mesmo tempo elas têm pouca memória por causa disso, então quase toda chuva que cai vira vazão em um curto período de tempo, mas como consequência esse efeito acaba ficando bem limitado ali
ao entorno do evento de chuva, então a gente sempre acaba tendo essa incerteza para o subsistema sul, quando a gente sempre essa grande dispersão, podendo ter cenários muito bons ou muito ruins, mas aí na média a gente vê que o modelo acaba ficando perto da média histórica do subsistema sul. No subsistema nordeste, a gente tem essa perspectiva de uma queda bem acentuada das zenas. Alguns cenários indicam até uma pequena elevação ao longo de março e abril, mas nada que se consiga reverter, mesmo nos cenários mais otimistas, a gente não chegaria nem perto da média. E aí a perspectiva é que a gente realmente tem um período seco ruim para o subsistema Nordeste, já com essas vazões bem baixas. Isso aí é um fruto de vários anos que a gente tem de chuvas abaixo da média no Nordeste, que vão fazendo cada vez mais esse lençol descer, cada vez mais essa recarga do escoamento de base ficar mais baixa, e isso vai impactando o subsistema Nordeste, mesmo que a gente tenha tido ali um janeiro relativamente bom acima da média. E para o norte, a gente tem essa perspectiva agora de março, aqui em torno da média. A gente está vendo o CFS indicando abrir um pouquinho abaixo da média, mas também a gente depois fica ali mais perto da média, igual o subsistema sudeste, a gente depois vai arrumando mais para perto da média, mas ficando abaixo da média também no subsistema norte. E em termos de sim, acaba uma consequência disso, né? Como todos os sistemas estão ficando abaixo da média, com a exceção do sul, que ficaria em torno da média, o sim acaba ficando abaixo da média, basicamente todo o cenário, praticamente todo o período, para a maioria ali dos cenários que a gente prospectou com o CFS. E agora, só para a gente ter uma olhada ali em termos de percentual de MLT, então a gente tem uma mediana no nosso cenário sudeste para o período março-agosto, né, para o período todo, 72%, sul 87%, nordeste ficando 32%, bem baixo, o norte 76%, e aí, como conclusão de tudo isso, sim, em 73%. Até o terceiro quartil a gente acaba ficando abaixo da MLT na maioria dos subsistemas, só com exceção do sul, que tem sempre essa alta dispersão, e aí o terceiro quartil fica acima da MLT. Nos outros, a gente acaba também ficando abaixo da MLT durante o período todo. Dani, era isso que eu tinha apresentado, eu vou a palavra para você. Muito obrigada, Hugo. Já passo agora a palavra ao Daniel para apresentar os resultados do PMO de março de 2025. Daniel, bom dia. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham. Acho que já está na tela a apresentação. Eu vou dar início, então, à apresentação de resultados do PMO de março de 2025. Aqui trazemos uma síntese no sumário do que será apresentado. A ENA, né, previsão de ENA, previsão de carga, bem como também o custo marginal de operação, os armazenamentos de cada subsistema, os fluxos nos intercâmbios, qual a expectativa de despacho térmico para os 2 meses do horizonte, março e abril, o indicativo ou não, né, do despacho antecipado das usinas da GNL e algumas informações adicionais. Iniciando então com previsão de ENA e previsão de carga, né? A previsão de ENA, o Hugo acabou de detalhar muito bem, né? Tanto por subsistema quanto por bacia, né? A gente nota que para todos os subsistemas, né? Tanto na previsão da primeira semana quanto em base mensal, né? Estão abaixo da média de longo termo. Em relação à previsão de carga, né? A gente traz a informação aqui de cada uma das semanas operativas, bem como também, né? A média mensal, né? De 86.414 megawatt médio, o que indica aí um crescimento de 3,5 pontos percentuais em relação ao ano de 2024, março de 2024. Essas tabelas, né, irão constar tanto no informe, relatório e nota técnica que publicaremos ao longo do dia. Indo agora para o custo marginal de operação, né, focando aqui na primeira semana operativa, para os subsistemas Sudeste e Sul, no valor de R$ 315,49 o megawatt-hora, e um descolamento, né, que já vinha tendo nas revisões aí de fevereiro em relação ao subsistema Nordeste e Norte, devido, né, ao atingimento de intercâmbios que será abordado no slide seguinte. Em termos de energia armazenada, né, a gente nota que o subsistema Sudeste, né, ele eleva, né, parte de 68,5%, com uma expectativa de chegar no final do mês de março em 71,6%. Já o subsistema Sul apresenta uma queda, né, iniciando com 55% e atingindo ao final do mês de 37,2%. O subsistema Nordeste, basicamente, ele anda de lado em todas as semanas operativas até o final do mês, em torno de 80%. E no subsistema Norte,
91,3% no início dessa semana, com expectativa de elevação até 95,9% ao final do mês de março. Em termos de SIM, 70,7% o nível de partida dessa semana operativa, uma expectativa de elevação atingindo ao final de março 71,9%. Em relação aos fluxos de intercâmbio, na tabela a gente traz em detalhes todos os intercâmbios para cada uma da semana operativa e na figura ao lado, né, em relação a essa primeira semana operativa, os limites de intercâmbio que foram atingidos e ocasionaram, né, o descolamento do CMO do subsistema Norte-Nordeste em relação ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então podemos observar que os intercâmbios Xingu, Estreito Xingu, Terminal Rio e também o somatório FNS mais FNES foram atingidos nos patamares de pesada, média e leve estruturais, enquanto a FNES, né, pegou nos patamares de carga, média e leve, estruturais também. Em relação ao despacho térmico, podemos observar aqui por subsistema, né, um total no subsistema Sudeste de 3.556 megawatts, no subsistema Sul 823 megawatts, subsistema Nordeste 8 megawatts, no subsistema Norte 940 megawatts, totalizando no SIM 5.327 megawatts, sendo 35 por restrição elétrica, 4.256 megawatts por inflexibilidade e 1.036 de ordem de mérito, né, das usinas que entraram no mérito tanto no subsistema Sudeste, né, 712 megawatts, quanto no subsistema Sul, 324 megawatts. Aqui trazemos a expectativa de despacho térmico, né, tanto para as semanas operativas, né, do mês de março, quanto na abertura de cenários do segundo mês, que aí a gente representa através de um box plot. Podemos observar para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste um valor esperado para o segundo mês de 2.543 megawatts e limites mínimos e máximos entre 2.179 megawatts e 2.891 megawatts. Em relação ao subsistema Sul, temos uma queda, né, da primeira para a segunda semana operativa em relação à inflexibilidade declarada pelos agentes, né, do complexo Jorge Lacerda. E em relação ao segundo mês, né, o valor esperado de despacho térmico do subsistema Sul é de 387,9 megawatts e temos um outlier inferior de 2 megawatts e um superior de 803,6 megawatts. Já o subsistema Nordeste, o valor esperado para o segundo mês é 24,7 megawatts médio e temos um limite inferior de 7,5 megawatts e um outlier superior de 100 megawatts. No subsistema Norte, o valor esperado de despacho térmico é de elevação no segundo mês para 1.133 megawatts e um limite inferior de 667 megawatts e um superior de 2.885,3 megawatts. Em termos de SIM, para o segundo mês, então, é esperado 4.089 megawatts, um limite inferior de 2.856 e superior de 6.555 megawatts. Em relação ao despacho antecipado, né, para aquelas usinas que possuem, né, Santa Cruz, Luiz Oscar Rodrigues Melo e também Porto Sergipe 1, o benefício GNL do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e também Nordeste ele é inferior ao CVU dessas usinas, portanto, não há um indicativo para a semana de 3 de maio a 9 de maio de 2025. Aqui tem também nos nossos relatórios em maiores detalhes, né? A gente traz aqui de quais usinas foram despachadas, né? Conforme também a titulação, lembrando que é um despacho indicativo pelo modelo Decomp, né? Ele é definido, o despacho em si, né? Da operação ele é definido em etapa de programação diária, mas a gente traz a título de informação, caracterizado por inflexibilidade, ordem de mérito, bem como os totais méritos de flexibilidade, razão elétrica e também o total de cada usina para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde a térmica marginal foi Baixada Fluminense, do subsistema Sul, onde a térmica marginal foi São Cepé. Também trazemos as informações do Nordeste e da região Norte. Algumas informações adicionais, né? Lembramos que o fórum, né, ele está aberto desde as 9 da manhã, com fechamento previsto para o meio-dia, né, onde podem ser encaminhados os questionamentos em relação ao DEC preliminar que foi publicado ontem à noite. Também no portal Sintegra, né, disponibilizado o painel, né, do Power BI, né, com toda a agenda anual do PMO, bem como suas revisões. E aqui fica também o QR Code, né, para quem quiser direcionar para o fórum. Aqui os contatos da gerência, né, tanto e-mail quanto a central de atendimento, disponibilizado no portal Sintegra.
bem como, né, o relacionamento.agentes@ons.org.br, né, que podem ser encaminhadas dúvidas e questionamentos. E lembrando sempre, né, que todo o histórico de reuniões são publicados no canal oficial do ONS no portal do YouTube. Com isso, encerro a apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra para você, Daniela. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel, pela apresentação. E antes de irmos para o intervalo, apenas lembrando que nós ficamos com algumas dúvidas pendentes. Eu tinha comentado a respeito das dúvidas aqui da, da previsão estendida do SMWF, mas também temos algumas dúvidas a respeito de limite de intercâmbio. A gente mobilizou a equipe da PLC para estar aqui presente, então logo após o intervalo a gente responde, tá? Eu vi que algumas pessoas reenviaram as dúvidas, né? Estão aqui todas anotadas, vou ler todas as dúvidas após o intervalo, ok? Nos vemos em cerca de 5 minutos. Olá, bom dia novamente a todos. Agora vamos então às respostas às dúvidas. A primeira é a da Natália Biondo, da Enercor. A pergunta é a seguinte: prezados, bom dia. No deck do New Wave disponibilizado, os valores de volume de espera para o UHE Sobradinho não coincidem com os valores flexibilizados na carta ONS DOP-PR 0173 de 2025. Houve alguma nova publicação para a VE dessa usina? E, por fim, ela agradece. Pedro, você pode esclarecer essa questão da publicação do volume de espera de Sobradinho? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela pergunta, Natália. De fato, a gente identificou que houve problema, né, na passagem dessa informação aqui internamente, e a gente já está providenciando a correção. E complementando essa resposta do Pedro, né, em função dessa correção do volume de espera, da identificação desse erro, a gente vai fazer um informe de erro. O New Wave, a equipe do New Wave já está se preparando aí para reprocessar o modelo, para atualização da função de custo futuro. Logo em seguida, nós vamos reprocessar o decomp também, para atualização da função de custo futuro para o DCEM de amanhã, né, a tempo da rodada do DCEM de amanhã, como a gente sempre faz, seguindo o procedimento de rede, no caso de informe de erro, né, no caso de identificação de erro. Então, logo a gente identifica, a gente comunica, a gente vai soltar um comunicado, mas como a gente identificou, agradeço aí a Natália pela identificação, né, da questão aí do volume de espera de Sobradinho. Nós vamos corrigir e reprocessar os modelos para próximo dia, ok? Agora eu vou pedir a Dayana para esclarecer algumas dúvidas, ainda ficaram alguns comentários, né, em relação ao Epsar-H. O Wilker Lacerda, da Electra Energy, ele fez algumas colocações aqui. Ele gostaria de reforçar que a questão do Epsar-H, para que seja avaliada alguma melhoria do portal ou restabelecimento dos alertas pela própria plataforma. Ele também coloca que não seria conveniente nem para cada agente a criação de uma ferramenta de web scrapping, para constantemente requisitar os dados de cada FSAR-H, quanto para o próprio sistema do ONS suportar essa demanda. Além disso, pelos alertas, reduz-se a simetria de acesso à informação, dado que todos os agentes podem ter acesso às tratativas realizadas entre os agentes e o ONS. Também ele lembra que era disponibilizada aos agentes a informação a respeito das tratativas, também por parte do ONS, com relação à necessidade de documentos ou de adequações nas atualizações, informações que não são apresentadas na visualização do portal. Nessa mesma linha, o Tiago Silva, da Tria Energia, também pede se é possível incluir notificações de webhook para o SGI e FSAR-H. Isso facilitaria bastante o acesso às informações e avaliaria a carga dos servidores do ONS. João Ferreira, não sei qual é o nome da empresa, ele também reforça o pedido para retorno das notificações de FSAR-H, mesmo que as atualizações estejam disponíveis no site, o sistema de notificação auxilia os agentes e reduz a assimetria de informações. Se a forma antiga de notificações foi descontinuada, é importante procurar uma alternativa ainda. Enquanto essa alternativa não é implementada, é importante retornar com a forma de notificação antiga. Por fim, ele agradece. E Gessé Stênico, da ABC Brasil, também reforça essa questão levantada aí sobre o FSAR-H, e também não entende a dificuldade técnica para retornar a esse envio de FSAR-Hs via e-mail. Como já existia arquitetura para tal, ela entende que seria apenas replicá-la para a estrutura atual da página. Aproveitando, ele enviou um e-mail há um tempo sobre essa questão,
Caso não seja reativado esse sistema, será proibido o desenvolvimento de web scraping para captura de atualizações da página de FSARH? Essa é a dúvida, né? Ele precisa de uma resposta, se sim ou não. Bom, são vários questionamentos a respeito dessa mudança aí do FSARH. Eu vou passar novamente para a Daiana fazer as considerações. Agradeço a todos aqui já antecipadamente, até pela Daiana, pelas colocações, e a gente vai ver essas questões de tecnologia também para sempre divulgar o máximo de informação a todos os agentes, né? Daiana, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos novamente. Eu agradeço, né, por todas as colocações, as sugestões de aprimoramento ali no sistema FSARH. Mas, como a gente já sabe, né, o sistema FSARH, ele tem limitações técnicas, ele foi construído numa base que resulta em algumas limitações técnicas, mas a gente sempre busca, né, aperfeiçoar dentro do que é possível o sistema, juntamente aqui com a TI do ANS, que dá o suporte para esse sistema. A gente já anotou todas as sugestões que foram levantadas por vocês nas mensagens, e a gente vai verificar com a nossa equipe de TI a possibilidade, se é possível implantar esses aprimoramentos e o que é possível implementar para facilitar a consulta de novas informações ou de atualizações de informações do FSARH para vocês. Obrigada, Dani. Te devolvo a palavra. Obrigada, Daiana. Nós recebemos aqui já uma dúvida em relação ao informe que já adiantamos aqui sobre a questão do reprocessamento do New Wave. A CCE ainda não recebeu os modelos, né, e vai receber essa versão, com certeza, vai receber essa versão reprocessada. A gente ainda não executou, a gente acabou de identificar, confirmamos aqui o erro, vamos reprocessar e enviar a CCE, eles ainda não têm. E também ele questiona qual é o valor, Luciano, desculpa, essa pergunta foi do Diogo Almeida, e aí também tem uma dúvida do Luciano Contim, da Eletrobras, sobre se o volume de espera vai mudar de 91 para que número. Aí eu não sei se o Pedro tem os números à mão aí, se puder já adiantar, Pedro. Se não puder, Bom, se, bom, se quiser é, pesquisar, eu vou lendo outras perguntas. Você tem ele à mão? bom dia, bom dia novamente, Dani. Se você puder pesquisar outras perguntas, porque a pergunta foi um pouco genérica, né? 91.4 para que número? É qual mês, né? Então a gente vai checar aqui e vai informar. Mas de qualquer forma, os valores constam na carta que foi mencionada na pergunta anterior, né? A Isso. gente tem a carta que é de número ONS DOPPR 0173 de 2025, na qual constam os valores a serem considerados a cada semana, tá? Obrigado pela pergunta e a gente pode aqui tentar verificar. Obrigada aí, Pedro. Obrigada aí, Luciana, pela dúvida também. Agora eu vou pedir apoio ao André, para André da PLC, da área de estudos elétricos, de limites elétricos. Eu vou passar aqui a dúvida da Raquel Grossi, da Auren. Também tem uma outra questão similar, acho que eu vou ler as duas juntas, André. Prezados, bom dia. De acordo com o relatório quadrimestral de limites, a obra LT 500 kV Medeiros Neto João Neiva aumentaria o limite de exportação Nordeste. Vimos que o aumento desse limite, antes previsto para abril, agora foi postergado para maio. No painel de acompanhamento de empreendimentos de transmissão da ANEEL, a conclusão da obra está prevista para 30 de dezembro de 2025. Nesse caso, por que a expansão está prevista para maio? Qual a previsão da conclusão da obra? Esse aumento continuará a ser postergado? Houve mudanças de condicionantes ou obras para a expansão desse limite, na expansão de limite da exportação ao Nordeste? A dúvida similar também foi enviada pela Laiana Maia, da Elera Renováveis. A dúvida está bem similar. Eu acho que basta aquela leitura, André, para você fazer os esclarecimentos. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos e a todas. Raquel e Laiana, obrigado pela pergunta, tá? Essa obra ela vem sendo postergada já nos últimos meses, tá? E a data oficial que a gente tem é 30 de 12 de 2025, tá? Essa data ela foi homologada na última reunião mensal de monitoramento da expansão da transmissão pela ANEEL. Lembrando que essa obra ela é dividida em duas partes, né? Ela tem o primeiro trecho, né, entre Poções 3 Medeiros Neto 2, que está previsto para 30 do 6, e o segundo trecho, que é o trecho mais importante, né, que vai acarretar esse aumento no limite da exportação Nordeste, que você mencionou, que seria entre Medeiros Neto 2 e João Neiva 2. Esse que está previsto para 30 de 12 de 2025. Tá? Então, essas são as datas oficiais que a gente tem até o momento, e com isso, realmente, os ganhos de exportação Nordeste eles só serão verificados após essa data, tá? Espero ter esclarecido sua dúvida, fico aqui à disposição, tá?
Obrigada, André. Agora eu vou pedir apoio ao Eros para a dúvida do André Luiz Lopes, da Elera. Prezados, bom dia. Na reunião do PMO de ontem foi mencionado que os SGIs 1523, 1524, 2986 de 2025 estão limitando a operação dos fluxos DC do SIM a 16 gigawatts. Como consequência, o ONS optou por reduzir a transmissão do bipolo Xingu para 6 gigawatts e aumentar o fluxo FNS mais FNS em 2 gigawatts. Ao mesmo tempo, temos observado limitações no fluxo FJUSC nos últimos dias. Essas limitações do fluxo está relacionada à operação aumentada do FNS mais FNS? Em caso negativo, qual seria a explicação para as limitações observadas no FJUSC nos últimos dias? Adicionalmente, além do RapidOI, que detalha as restrições operativas programadas, existe algum outro relatório no Sintegre ou em outra seção do site do ONS que descreva essa operação e possa nos auxiliar a entender melhor as limitações do fluxo? Eros, além dessa dúvida do André Luiz da Elera, não sei se temos também, ele complementa, né, em complemento ao questionamento anterior, existe alguma previsão de seguirmos com cortes elevados da ordem de 95% da limitação da geração nos sites que se conectam à subestação Janaúba 3? Eu acho que foram só essas duas dúvidas. Eros, Isso bom mesmo, dia. Dani. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigado, André. André, né? Isso, André, pela pergunta. Essa limitação de 16 gigawatts no somatório dos elos, né? Ela é uma limitação tanto em rede completa como em rede alterada, tá? Com relação ao fluxo juscelino, né, tem alta relação, né, o carregamento desse fluxo com as gerações das subestações, né, com a injeção de potência ali nas subestações adjacentes, inclusive a subestação de Janaúba, né, que você detalhou essa subestação. Então, o carregamento dele ele está totalmente relacionado com essas subestações adjacentes. Mais detalhes, né, além do RapidOI, você pode encontrar nos relatórios técnicos da equipe de planejamento elétrico que estão no Sintegre. Tá ok? Dani, obrigado. Passa a palavra. Obrigada, Eros. Deixa eu ler aqui a próxima. Deixa eu ver aqui na lista. Nós recebemos muitos questionamentos, aí peço só um segundinho para não deixar passar nenhum. Acho que agora nós temos as dúvidas relacionadas à republicação do SMWF. Eu vou ler aqui algumas. A Catiúcia Severnini, acho que é assim que fala, da Genial Energy. Prezados, bom dia. É notável que o processo de previsão de vazões necessita de ajustes e melhorias. No PMO de fevereiro, os agentes foram notificados no final da reunião da aplicação da contingência devido a uma inconsistência operacional na geração da previsão do SMWF estendido, não respeitando o prazo descrito no item 4.8 dos procedimentos de rede, que estabelece o limite para atualização das previsões numéricas até às 14 horas. Novamente, nesse PMO, ocorreram mais de 4 publicações de previsão numérica, que também excederam o prazo de limite previsto nos procedimentos de rede, sendo relatado aos agentes ao final da reunião que houve um problema na publicação dos arquivos sem justificativas plausíveis. Por fim, ela solicita que essa ocorrência desses problemas sejam relatados na ata do PMO. Temos também, na mesma linha, Bruno Belotti, da Comerc, que ele também reforça o pedido de ontem, que constasse em ata os arquivos referentes à previsão, que os arquivos referentes à previsão do cluster SMWF foram disponibilizados após o prazo preconizado nos procedimentos de rede. Aí também cita aqui que foram disponibilizados às 17h30 e depois novamente às 18h, deixando os agentes não apenas sem o dado necessário para a reprodutibilidade do processo de previsão, mas também sem informação se o dado seria ou não utilizado oficialmente. Tiago Silva, da Tri Energia, também reforça esse pedido para que constasse em ata e os arquivos referentes a essa publicação. Após o horário preconizado nos procedimentos de rede, às 17h30 e também às 18h30. Muito similar aqui a dúvida, acho que é bem próximo ao questionamento aqui do Bruno Belotti. E Gabriela Radke, da Enercor, na ata, ela questiona se na ata irá constar o ocorrido com a previsão do cluster.
do cluster do SMWF pelos procedimentos de rede deveria ter sido também publicado. Ela cita a mesma questão, né? Antes da reunião do dia 27 começar, porém, a primeira versão só foi publicada às 17h26 e a última às 18 horas. Acho que eram esses os questionamentos relativos, acho que eu consegui ler todos, eu peço desculpa se eu pulei algumas, foram muitas questões, mas esses foram os questionamentos. E em relação a isso, eu vou só iniciar um esclarecimento sobre a dinâmica aqui da reunião e dos trabalhos que a gente desenvolve aqui no PMO e do registro em ata. A gente costuma registrar em ata, né, os principais destaques, as apresentações realizadas. A gente não entra em detalhe, né, nas apresentações realizadas, tem apenas um destaque aqui da carga, e da previsão de vazões, vocês já conhecem, né, o documento. Em relação a erros, a gente sempre divulga informes de erros, como a gente acabou de divulgar que vai fazer aqui em relação à republicação do New Wave, que nós identificamos a necessidade hoje. Notas, quando a gente tem republicação, a gente bota no Sintegre. Então, o formato que nós entendemos, que o ONS entende que seja mais amplo e com acesso mais rápido a todos os agentes, é a divulgação assim que possível na reunião, foi o que nós fizemos aqui, estamos sempre procurando isso, né? Assim que a gente identifica, inclusive com o apoio de vocês, né? Vocês têm nos ajudado bastante, são muitos dados, é uma massa de informações muito grande que nós trabalhamos aqui. Então, é fundamental essa participação, esse apoio, né, de todos, não só de vocês, mas também da CCE, também que nos auxilia bastante nesse processo. Eu aproveito até para agradecer aqui de público, que a CCE sempre também nos dá um apoio nesse processo de conferência. Então, todas essas informações estão disponíveis aqui na reunião amplamente divulgada, com acesso a todos ao vivo, e também, assim que disponível, nos integre no site, a gente bota as notas nos locais apropriados. Então, a gente não entende que tem que registrar o detalhe do erro na ata, mas eu vou pedir aqui o apoio ao Hugo para esclarecer exatamente as dúvidas em relação ao que aconteceu nessa questão da previsão e detalhar um pouco mais o processo, né, de correção e porquê das duas publicações aí. Hugo, bom dia novamente, passo a palavra aí para você. Bom dia a todos novamente. A gente teve um problema em alguns scripts nossos de pré-processamento, e aí acabou se gerando uma versão mesclada que foi para o site, com alguns arquivos inconsistentes. E aí, quando vocês avisaram aqui no PMO por volta das 4 horas, que estava tendo inconsistência, a gente republicou o correto, e aí acabou tendo uma outra republicação, porque o processo automático acabou atuando e publicando novamente ali às 6 horas, por isso que o horário é tão cravadinho às 18. Quando a gente fez a publicação manual, sem querer, ficou também agendada a publicação a cada hora, e às 18 foi republicado novamente, por isso que acabou saindo essa última atualização. Então, foi um problema nos nossos arquivos de pré-processamento internos daqui, e aí a gente está trabalhando para melhorar essas checagens e evitar esse tipo de problema, e a gente agradece sempre aí quando vocês mandam esses avisos para a gente que teve algum problema algum arquivo nosso. Dani? Obrigada, Hugo. Pedro, está aqui na sala? Tá. Pedro, você conseguiu os valores aí solicitados pelo Luciano? Para a gente já divulgar rapidamente aqui a todos. Olá, Dani, consegui sim. Ele complementou, aí agradeço, Luciano, por você ter complementado, né, que 91.4 era o volume de março de 2025. De acordo com a revisão que a gente está propondo, o valor de 91.4 foi para 94.7 em março, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Pedro, pelos esclarecimentos. Vi aqui que já temos a- um comentário aqui do Tiago Silva, da Tri Energia. A dúvida dele é, então, a ANS não precisa respeitar os procedimentos de rede? Sim, Tiago, nós precisamos respeitar, né? Mas, como vocês sabem, todas as empresas, em todos os processos, a possibilidade de ocorrência de erros é que quando ocorre erro, os nossos procedimentos estabelecem que a gente tem que refazer o processo para atualizar a função de futuro o mais rápido possível para o próximo dia. Então, hoje, por exemplo, com essa identificação do erro, é, na representação do volume de espera no modelo New Wave, a gente não consegue reprocessar, ele leva cerca de 4 horas de processamento, a gente não consegue reprocessar a tempo da rodada do D100, reprocessar New Wave, depois decomp, a tempo da rodada do D100 para hoje, mas dá tempo para a rodada do D100 de amanhã, e faremos isso, e isso tudo está estabelecido nos nossos processos, né, quando a gente identifica erro, e uma das coisas importantes quando a gente identifica erro é notificar prontamente a todos e logo em seguida fazer uma nota técnica, um informe de erro, divulgar isso para a ANEEL, que também é importante, consta isso na resolução e nos processos nossos, tá? Mas obrigada aí
questionamento. E também o Gessé Stênico, da ABC Brasil, ele reitera aqui que ele precisa de uma resposta se será proibido ou não o desenvolvimento de web scraping para consumo das informações de EPSAR-H. Gessé, essa eu não vou poder responder no momento, que a gente precisa consultar as equipes de TI. Não sei se Dayana tem alguma Eu informação adicional posso sobre isso. responder, Dani. Então, Gessé, novamente obrigada pela sua pergunta, mas essa é uma dúvida que a gente precisa alinhar aqui internamente com a nossa equipe de TI. Como a TI, nesse momento, né, não participa dessas reuniões, a gente vai ter que avaliar internamente com eles se isso é possível ou não. Então, eu não consigo responder agora. A gente vai avaliar e quando a gente tiver uma resposta, a gente vai poder informar isso para você. É Ok, isso, Dani, obrigada. muito obrigada. Dayana, estou lendo aqui a contribuição da Gabriela Hatke, da Enercor. Se um erro não é um ponto de destaque, portanto, não entra na ata, então, haverá, então, um informe no Sintegre? Sim, como sempre divulgamos, quando sempre identificamos erros, a gente faz um informe, e esse informe fica no Sintegre, fica anexo aos arquivos, né, do New Wave, do Decomp, quando a gente publica, quando há necessidade de republicação. Então, ele sim será feito um informe, junto com os dados que serão publicados. É, Tiago Silva da Tria também pergunta: a informação não foi publicada até o horário limite, então não pode ser utilizada? Ela é utilizada para o processo, sim. Eu não sei se eu entendi a sua dúvida, não sei se o Hugo gostaria de comentar alguma coisa. Não entendi, desculpa, Tiago, eu não entendi. Se você está se referindo ao do New Wave, ou, enfim. A gente pode também, nas suas dúvidas, se você quiser também mandar aqui para a central, ou entrar em contato conosco aqui, a gente pode fazer um esclarecimento melhor aqui dos nossos processos, mas eu realmente não entendi se isso é um erro ou são situações distintas, eu realmente não entendi a sua colocação. É, e o Bruno Belotti coloca aqui também, estou lendo o que é ao vivo, tá, pessoal, que as perguntas estão chegando aqui agora. Acho que não ficou clara a motivação do pedido dos agentes para que conste em ata a falha da disponibilização do arquivo de previsão estendida. O problema não é a republicação às 18, mas o fato de se utilizar dados após o horário limite definido nos procedimentos de rede. Se houver qualquer tipo de problema até o horário às 14, não houver republicação, deve-se considerar contingência e não utilizar os arquivos na previsão, conforme feito ontem pelo ETA. De acordo com os procedimentos de rede, os agentes devem ter essa informação até às 14, não às 17h30. Ah, sim, agora eu entendi o questionamento de vocês. Eu vou levar essa questão aqui para análise interna, é, mas eu entendo que no caso do processo de vazões, é um processo que ele não termina exatamente às 14 horas, a gente termina ao final do dia para processamento do modelo de compra. Não sei se o Hugo quer fazer algum comentário sobre isso. Não, Dani, só para comentar algumas coisas. Em relação à contingência, ela é feita quando o dado não está disponível. Esse caso foi um problema de divulgação, então o dado existia, então a gente entende como o dado existia, a gente utiliza ele. Então, não se enquadra nessa questão de contingência, até porque a contingência, como a gente publicou e não soube que o dado estava com problema, quando a gente foi informado por vocês, a gente corrigiu, a contingência também sairia depois das 14, então também estaria não conforme. Então, esse argumento, não sei se poderia ser aplicado, dado que o prazo, o arquivo foi colocado, estava com problema, a gente corrigiu o arquivo, e se a gente avisasse depois dos 14 também da contingência, também estaria não cumprindo o procedimento de rede. Então, o não cumprimento do procedimento por um erro de arquivo enviado não suscita exatamente a contingência. A contingência é quando a gente não tem o arquivo, né, nesse horário. Aí a gente publica que vai fazer a contingência não é automática, como vocês reparam, a gente sempre avisa que vai entrar em contingência, então não é um procedimento automático entrar em contingência. Se fosse, a gente não precisava comunicar a vocês. Então, como a gente comunica, porque a gente entende que é uma excepcionalidade, e excepcionalidades são sempre tem lá uma nota dentro do Sintegre. Ok. Obrigada, Hugo, pelos esclarecimentos. Deixa eu dar sequência aqui à finalização aqui dos trabalhos. Eu vou compartilhar aqui a tela, onde a gente publica a ata. Só um segundo. É, a gente publica a minuta da ata dessa reunião
para que as contribuições sejam realizadas. Esse documento já está, eu acho que já está publicado, depois eu vou ver aqui. Daniel, se puder ouvir, porque a gente estava aqui respondendo as perguntas, eu não consegui confirmar se já está publicada no Sim, sim, site. estamos efetuando a publicação já. Então, tá bom, ao vivo aqui. Valeu, obrigada, Daniel. Então, esse É, documento já está sendo disponibilizado agora para todos, para avaliação e contribuições. Elas podem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br. É, como a gente está terminando a reunião mais tarde, um pouco do que previsto, né? Normalmente até às 11h30, nós vamos deixar aqui até meio-dia de hoje para o envio de contribuições. Lembrando que todas as apresentações realizadas nos 2 dias do PMO serão publicadas hoje, como eu falei mais cedo, né? Bem como o vídeo da reunião que fica disponível no canal do ONS no YouTube. Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento. É, vou aqui, só um segundinho que sumiu aqui a tela para mim. Aqui, pronto. É, eu vou finalizar aqui, então, a reunião, né, com a disponibilização da minuta da ata. As perguntas foram respondidas à medida do possível. Entendo que vocês têm alguns questionamentos ou em relação ao nosso processo, nosso procedimento. Estamos abertos aqui a conversas, a reuniões ou a envio de contribuições aqui, sempre aqui no pmo@ons.org.br. A gente pode, então, considerar a reunião do PMO de hoje encerrada. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias de trabalho, também as equipes do ONS, da CCE e da Vox. Eu lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 7 de março, às 15 horas, retornamos com as reuniões da programação, onde teremos atualizações da revisão semanal do PMO. E, por fim, eu aproveito a oportunidade para desejar um ótimo carnaval, um bom feriado a todos. Até o próximo PMO.